Boa noite. É minha primeira tentativa de gravar uma videoaula por esse instrumento, então eu peço a compreensão de vocês que talvez eventualmente fique meio confuso. Não sei nem como olhar para a tela. Mas a ideia é a seguinte: hoje, a partir das 20h30, eu pretendo colocar o que eu vou gravar lá no AVA. Vou falar hoje especificamente sobre salário in natura. Já mandei para vocês o conteúdo através de PDF e logo a gente vai começar a fazer também alguns exercícios a respeito desse assunto. Depois eu pretendo gravar alguns vídeos curtos, se esse aqui dá certo, a respeito das 10 garantias a respeito do salário, né? Eu já mandei para vocês o PDF, procurei no PDF colocar tudo aquilo que eu falaria na aula. É importante que vocês, na hora que interagirem na webconferência, se tiverem alguma dúvida, estejam junto, pelo menos com o PDF, a gente pode trocar alguma ideia. Então vamos falar agora, começar a respeito do salário in natura. O nosso tema, até a última aula, quando a gente estava ainda presencial, era formas de salário. Vimos o que é gratificação, comissão, os adicionais, lembrando que os adicionais são salários condicionados a uma situação mais gravosa, portanto são pagos enquanto o trabalhador estiver nessa chamada situação mais gravosa. Vimos também a respeito do 13º salário, aliás foi a nossa última aula, foi justamente a respeito do 13º salário. E o último assunto que tinha antes de passar para a garantia, que estava planejado, era justamente sobre o salário em utilidade. Talvez não seja mais adequado falar uma forma de salário ou um tipo de salário, salário em utilidade. Ele é mais uma forma de como pagar o salário. Então eu posso ter uma gratificação através do salário in natura, eu posso ter a parte do salário fixo através do salário in natura, eu posso ter abonos, adiantamentos através do chamado salário in natura. Salário in natura diz muito mais respeito à espécie de pagamento, que não se dá em dinheiro, não se dá em pecúnia, mas se dá em utilidades. O que são? Então, salário in natura, pela natureza, também chamado salário em utilidades. São valores entregues ao empregado que não são em dinheiro, mas servem como contraprestação pelo fato de estar o empregado subordinado na relação de emprego. Basicamente, entendendo então que salário in natura é uma daquelas formas de entrega de bens com valor econômico. Vamos lembrar aqueles primeiros conceitos lá do salário, que era, lembrando o professor Maurício Godinho Delgado, é a totalidade das prestações do empregador como contraprestação pelo fato do empregado estar subordinado, que tem algum tipo de valor econômico. Ou seja, tudo aquilo que o empregador entrega ao empregado pelo fato de estar o empregado subordinado a ele, empregador. Isso pode ser em dinheiro, pode ser vestuário, pode ser algumas cestas básicas, depois nós vamos ver que tipo de cesta básica, combustíveis, a própria habitação, produtos que o empregado possa retirar da loja. Tudo isso tem valor econômico e é entregue para o empregado pelo fato de estar o empregado subordinado na relação de emprego. Então, as características do salário in natura, lá do artigo 458. No PDF que eu passei para vocês, eu transcrevi o artigo 458. É interessante vocês acompanharem. E, basicamente, quais são as características? Primeiro, é um valor entregue habitualmente. Não é porque o empregador deu um presente para o empregado, o exemplo que a gente sempre fala, era aniversário do empregado, o empregador resolveu dar lá uma joia, uma bolsa, uma camisa para o empregado. Isso é presente, não é contraprestação. Isso é uma forma de agrado. Agora, quando este valor é habitual, a mesma coisa da gratificação, que nós falamos gratificação, se esse valor se tornou habitual, já é uma característica de ser salário.
Outra característica que a doutrina chama, não, vamos explicar melhor, a gratuidade. Mas em que sentido gratuidade? Não é um produto que o empregador vendeu ao empregado. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma loja e permito que o empregado chegue lá na loja, compre alguma coisa da loja, no final do mês eu desconte dele. É lógico que nesse caso não se trata de salário, eu estou vendendo para o empregado. Agora, se eu entrego para o empregado só porque ele é meu empregado, então é uma contraprestação. Por que contraprestação? Ele está subordinado, ele obedece às minhas ordens, o poder de direção, e em troca dele obedecer às minhas ordens, em troca dele estar subordinado, eu entrego esse produto para ele. Mas detalhe, quando eu falo gratuito, existe a possibilidade de que eu entregue um bem para o empregado, cobre dele e pensa, se eu estou cobrando não é salário, porque eu estou vendendo para ele. Cuidado com que pode haver uma fraude aí. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu sou empregador, tenho uma residência, tenho uma casa e entrego essa casa para o meu empregado morar. E para não dizer que esta casa é salário, eu cobro o aluguel dele. Mas vamos imaginar que seja uma casa cujo aluguel, pelo mercado, geralmente vamos dizer, um valor assim para ficar bem, para entender, que o valor seja de R$4.000 mensais e eu cobro o aluguel dele de R$50. É evidente que eu não estou cobrando aluguel, eu estou usando apenas faz de conta para dizer que não é salário. Então a gente vai lembrar lá no começo deste bimestre, quando a gente falou que um dos princípios do direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. É claro que na realidade eu não estou cobrando o aluguel dele, eu estou entregando esta casa praticamente de graça, fazendo de conta que compra aluguel, para fazer de conta também que ele não é salário, né? Então, feitas essas características, podemos resumir de forma bem singela que tudo aquilo que não seja dinheiro, mas tenha algum valor econômico e seja entregue pelo fato do empregado estar subordinado, é salário in natura. Nós vamos ver daqui a pouco que existem umas exceções, mas as exceções são descritas na lei, nós vamos ver elas de modo geral. Outro ponto. Existem algumas coisas que são entregues pelo empregador ao empregado, mas não são pelo fato do empregado estar subordinado, mas são para que o empregado possa exercer a sua função. Exemplo disso, o EPI, Equipamento de Proteção Individual. São peças de roupa, ou outros capacetes, ou outros equipamentos da segurança do empregado. Então vamos imaginar quem trabalha na construção civil e deve receber um capacete, né? Por mais que o empregador entregue o capacete e fale para o empregado, esse capacete é teu, se você for embora da empresa, pode levar o capacete. Mas para que ele vai usar o capacete? Não é porque ele é subordinado, é para que ele possa justamente exercer a atividade dele profissional. Então esse capacete não é pelo trabalho, é para o trabalho. Vamos imaginar que o combustível, eu falei que o combustível pode ser salário in natura, e pode, mas são duas hipóteses diferentes. Imaginemos que o empregado use o carro próprio para trabalhar, ele faça trabalho de campo. Vamos pegar a hipótese de um agrônomo, um engenheiro agrônomo que seja empregado numa empresa que vende produtos agrícolas. Ele usa o veículo dele. Para que ele possa visitar os clientes dele, ele usa um combustível fornecido pelo empregador. É lógico que esse combustível não é pelo trabalho, é para que o empregado faça o trabalho dele. Nesse sentido, existe até uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, e eu passei para vocês também, que o veículo fornecido pelo empregador ao empregado, desde que seja usado para o trabalho, não é salário, mesmo que o empregado possa usar esse veículo no final de semana ou no seu tempo livre. Então é outro exemplo, o empregador não está entregando o combustível, está entregando o veículo. Mas por que ele entrega o veículo? Porque o empregado precisa daquele veículo para poder trabalhar. Então, lógico que esse veículo não é salário, mesmo que o empregado use esse veículo no final de semana.
Outro exemplo bastante claro, bastante comum do salário in natura é a moradia, né? Não só a casa entregue pelo empregador ao empregado, mas o pagamento da conta de luz, o pagamento da conta de água, de saneamento, né? Ou outros trabalhos que possam ter na residência, como o gás, a própria TV a cabo, né? Enfim, tudo aquilo para que a casa possa ser utilizada. Se esta casa é entregue para o empregado, é salário, a princípio. A princípio se trata de um salário. Se é salário, o empregado faz hora extra, usa o valor da casa para hora extra? Usa. Vai usar o valor da casa e dos outros energia, água, para fins de 13º, de fundo de garantia, contribuição para o INSS? Vai usar para tudo isso, para adicional noturno, adicional de periculosidade? Vai. Agora imaginemos a hipótese que o empregado é um caseiro. Ele mora na casa porque precisa morar na casa para que possa exercer a sua atividade. Ora, nesse caso a casa não é pelo trabalho, é para que o empregado possa prestar o seu serviço. Então, primeira diferença então que eu falo, são valores entregues pelo empregador ao empregado, mas não são para o trabalho, aliás, perdão, não são pelo trabalho, mas são para o trabalho. Então, esses valores não são o salário. Porém, e agora eu acho importante vocês acompanharem pelo PDF, existem alguns bens, algumas utilidades que são entregues pelo empregador ao empregado, que não necessariamente, que não são para o trabalho. A gente poderia dizer que são benefícios ao empregador, ao empregado. O empregado recebe aquilo porque é empregado, mas não necessita daquilo para trabalhar. No entanto, a lei diz, isto não é salário. Como que eu vou saber então quando que um bem não é salário? Eu vou ter que ver o que a lei diz, né? E eu passei para vocês lá no PDF cada um deles. Eu vou passar rapidamente aqui os principais deles, só para dar uma destacada, né? Justificativa. Por que será que a lei, em alguns casos, diz que certos benefícios não são salário? O professor Maurício Godinho Delgado explica isso da seguinte forma: seriam valores ou seriam utilidades entregues pelo empregador ao empregado em decorrência do dever legal de tutela de interesse de terceiro. Nossa, que coisa, parece complicado isso, né? Como seria o dever legal? O empregador, pelo fato de ter uma posição econômica superior, ele deve cuidar do bem-estar do empregado. Ele deve prestar entregar os equipamentos de proteção, ele deve, individual ou coletiva, deve fazer os exames periódicos, deve orientar o trabalhador como trabalhar, deve encaminhar o empregado para o INSS quando for necessário, deve cuidar do bem-estar do empregado em questões ergonômicas, enfim, toda uma série de obrigações que o empregador tem para cuidar da saúde do empregado. A lei diz que, além destes obrigatórios, né, existem alguns também que, embora não sejam obrigatórios, o empregador, se entregar ao empregado, vai colaborar para melhorar a vida do empregado. Mas não são como contraprestação, né? Os primeiros deles nós colocamos lá no próprio artigo 458, que é uma relação que eu passei para vocês, não que eu passei para vocês, é uma relação que está na própria lei, que são planos de saúde, planos odontológicos, material e matrícula de escola para o trabalhador, os seus filhos, seguros de saúde, previdência privada, né? Enfim, são uma série de benefícios, e aqui nesse momento estou falando resumidamente, mas eu coloquei todos eles no PDF, que são entregues pelo empregador ao empregado, mas não fazem parte do salário e tampouco são para o trabalho. Outro exemplo que nós colocamos também lá é o Vale Transporte. Quando a gente diz Vale Transporte, qual parte do Vale Transporte? Porque, afinal de contas, quem paga o Vale Transporte?
O vale transporte, a obrigação do empregador, qual é? É antecipar ao empregado os custos que este empregado tem para se locomover da sua casa ao trabalho e do trabalho de volta para sua casa. O empregador antecipa o vale transporte, seja através de bilhetagem eletrônica, vamos imaginar aqui no caso de Ponta Grossa, que é concessionária de transporte municipal, usa bilhetagem eletrônica. Imagine também se for intermunicipal, a própria passagem do ônibus intermunicipal, porque não é apenas dentro da cidade. O empregador pode contratar um empregado de outra cidade ou até mesmo de outro estado, né? Então vamos imaginar a possibilidade que eu contrato alguém para trabalhar para mim aqui em Ponta Grossa e essa pessoa trabalha em São Paulo. E ele tenha que vir 2 vezes por semana aqui para Ponta Grossa. Qual que é o vale transporte que eu vou antecipar para ele? A passagem de ônibus interestadual lá da cidade de São Paulo que ele mora, vamos imaginar Itapeva, até Ponta Grossa e de volta. Mas eu antecipo para ele. Bilhetagem eletrônica, eu antecipo para ele. No final do mês eu vou ver quanto que foi gasto e vou descontar a totalidade do que eu antecipei do empregado. Porém, a lei cria um limitador a esse desconto. O empregador vai descontar do empregado a totalidade que ele antecipou, limitado a 6% daquilo que é o salário fixo do empregado. Então, exemplo, 6% do salário fixo do empregado corresponde a R$400. O valor que o empregador antecipou foi R$200. Quanto que eu vou descontar do empregado? R$200. Não vou descontar os 6%, vou descontar o que eu gastei. Outra hipótese, os 6% é R$400, mas o empregador antecipou 600. Nesse caso, eu vou descontar quanto do meu empregado? Apenas os 400. Os 200 será pago por quem? Será pago por mim, empregador. Este valor que a lei fala que não tem natureza salarial. Está dentro desse dever legal de tutela de interesse. O empregador é obrigado a pagar esse valor para defender o interesse do empregado de ir e vir do trabalho para casa e vice-versa. Não tem natureza salarial. Para encerrar o assunto também do vale transporte, depois a gente pode continuar conversando sobre isso na webconferência, mas não só na webconferência, aliás, podem, aquele grupo de WhatsApp que foi criado é interessante, podem mandar, vocês estão usando pouco ele por enquanto, mas podem mandar também. Se quiserem mandar uma pergunta no meu WhatsApp pessoal, tá lá o meu número no grupo, também podem mandar, já teve aluno que mandou, a gente pode esclarecer mais dúvidas. Mas só nesse momento, para encerrar o assunto do vale transporte, lembrando que eu não posso entregar o vale transporte em dinheiro. O vale transporte tem que ser na passagem, ou bilhetagem eletrônica, ou bilhetagem física, mas não vou entregar o vale transporte em dinheiro. Se eu entregar o vale transporte em dinheiro, o que ele é? Salário. Não tem como dizer, esse valor em dinheiro é para substituir o vale transporte. A única hipótese que a lei permite isso é na falta do vale transporte físico. Hipoteticamente, que dê um problema, vamos pegar aqui o caso de Ponta Grossa, que deu um problema na bilhetagem eletrônica e eu seja obrigado a entregar em dinheiro. Nesta hipótese eu posso, mas é exceção. Outro exemplo de bem entregue ao empregado pelo empregador que não é natureza salarial é a residência e os meios de subsistência do trabalhador rural em uma seguinte condição. Se o trabalhador rural for obrigado a morar naquela casa, não se discute isso, porque daí não é pelo trabalho, é para o trabalho. Mas digamos que o trabalhador rural não seja obrigado a morar na residência fornecida pelo empregador. Então, nesse caso, seria pelo trabalho. Só que a lei do trabalhador rural colocou o seguinte: se eu fizer um contrato por escrito com meu empregado e registrar esse contrato no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dizendo que eu estou entregando isso para um melhor benefício para o meu empregado, não só a casa que ele mora, mas os meios para sua subsistência, entenda-se aqui, o galinheiro, um lugar para um chiqueiro, para criar uma vaca, algo parecido, esta casa não terá natureza salarial, né? Mais alguns valores entregues pelo empregador ao empregado que não tem natureza salarial. Vale alimentação.
ou em espécie não, perdão, ou em alimentos mesmo, uma cesta básica, ou fornecer refeição, ou através de meios eletrônicos, aqueles cartãozinhos de vale refeição, ou outros meios físicos, aqueles tickets refeição. Tudo aquilo, portanto, que o empregador entregar para o empregado, que seja para a alimentação do empregado e de sua família, não tem natureza salarial. Essa é uma inovação da Lei 13.417 de 13467 de 2017, que deixou isso mais claro. Então, imagine que deu um ticket para gastar no mercado, para a refeição. Agora, se for um ticket que ele possa comprar tanto refeição quanto produto de limpeza, daí é salário. Mas se for exclusivamente para refeição, para alimentação, não necessariamente refeição, mas se for para alimentação, não tem natureza salarial. Isso vai tanto para comprar, como entregar uma cesta básica, quanto aquelas refeições entregues, fornecidas dentro do ambiente da empresa. Isso é uma coisa nova. Mas antes mesmo dessa reforma trabalhista, existia um outro programa, e eu até já passei naqueles exercícios no fórum para vocês, mencionando uma forma que tinha também do empregador entregar ao empregado bens destinados à alimentação que não tinha natureza salarial, que eram os alimentação, ou vale-refeição, ou ticket eletrônico, ou refeição in natura, por conta do Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT. O PAT que foi criado lá na década de 70, que era uma maneira de melhorar a alimentação dos empregados de baixa renda. Na época era considerado, se não me engano, 5 salários mínimos, mas está lá no PDF. O salário mínimo, evidentemente, que era muito inferior do que ele vale hoje. Então, até 5 salários mínimos era pequena renda. O empregador apresentava um programa para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho aprovava, o empregador entregava isso ao empregado e podia, inclusive, abater dos seus impostos, né? Confesso para vocês que nos últimos tempos eu não tenho visto muito isso, não só por conta da possibilidade que a lei dá agora de entregar vale alimentação sem natureza salarial, mas também por conta de outra previsão que já existia de acordo com a Constituição, que é a última que eu vou passar para vocês, que é a entrega de utilidades previstas em norma coletiva, seja acordo coletivo de trabalho, seja convenção coletiva de trabalho. Lembrando vocês, acordo ou convenção são instrumentos normativos frutos da negociação coletiva. O acordo coletivo, firmado entre sindicato de empregados e o empregador. A convenção coletiva é entre sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores. Se nesta convenção estiver previsto que o empregador será obrigado a entregar para o empregado algum bem que não tenha natureza salarial, esse bem não terá natureza salarial. Então vamos imaginar agora a cesta básica. A cesta básica, como eu falei, se for entregue só de alimentação, ela não tem natureza salarial porque é alimentação. Mas vamos imaginar uma cesta básica que, além de alimentação, tenha outros produtos. Produtos como material de limpeza, produtos de vestuário, ou seja mesmo aqueles tickets ou os cartões para que ele possa comprar no mercado, e no mercado ele possa comprar qualquer coisa, seria o vale mercado, aonde não estaria limitado à alimentação. Bom, se não estivesse limitado à alimentação, teria natureza salarial, mas essa natureza salarial pode ser retirada na negociação coletiva, né? Então esses são os principais benefícios que eu falei para vocês, que não são para o trabalho, mas a lei retira a natureza salarial deles. Encerrando esse nosso primeiro momento, lembrando que não pode ser considerado salário utilidade, em hipótese alguma, bebida alcoólica e drogas nocivas. Vamos imaginar a hipótese que todo mês eu entregue para o meu empregado um engradado de cerveja. Pode ser uma cerveja cara, que o empregado até venda e faça dinheiro com aquilo. A lei diz que bebida alcoólica não pode ser natureza salarial. Portanto, por mais que eu entregue, por mais que tenha valor econômico, a lei diz: isto não é salário. E a mesma coisa, drogas nocivas. E
para espancar, nem digo espantar, mas espancar de vez, né, um trocadilho, mas espantar qualquer dúvida, o TST já diz que cigarro é considerado droga nociva. Bem, já são 25 minutos, a ideia era gravar meia hora. Eu fiz um rápido panorama aqui para vocês sobre salário in natura, que era a última espécie de salário que eu ia tratar, né? Fora esse assunto, nós temos as regras de proteção. Com relação a essas regras de proteção, eu estou passando cada uma delas, já passei 5 exercícios ou 4 exercícios no AVA, não tenho minha certeza, né? Peço para vocês que procurem responder esses exercícios. A partir de quinta-feira, eu vou começar a colocar exercícios com prazos para resposta. Por quê? Porque conforme a orientação da direção da faculdade, da coordenação do curso, uma parte da nota vai ser através de exercícios no AVA. Então, a partir dos próximos exercícios que eu colocar lá, a participação de vocês será considerada nota do AVA. Tá certo? Eu gravei esse vídeo aqui no YouTube. Vou tentar, espero que dê certo, colocar no AVA a partir das 20h30 para colocar lá à disposição de vocês, tá certo? Talvez até um pouco antes, mas a partir das 21 horas, se a internet me permitir, eu estaria à disposição de vocês lá na webconferência. Caso não esteja, podem aproveitar esse momento e podem mandar lá no grupo do WhatsApp que eu respondo assim que puder. Muito obrigado.